Pergunta 1. A ISO, International Standardization for Organization, é uma organização não governamental, sediada em Genebra, fundada em 23 de fevereiro de 1947, da qual surgiu a ISO 14000. Qual alternativa se refere às características dessa organização? A. Ser criadora internacional de normalização relacionada à produção de resíduos sólidos no Brasil. B. Ter a ABNT como organismo normalizador no Brasil que motivou a tramitação do Decreto Verde ou do Código Brasileiro de Meio Ambiente. C. Promover o desenvolvimento de normas voluntárias e não voluntárias no mundo para a proteção ambiental. D. Fornecer assistência para as organizações na implantação ou no aprimoramento do EIA-RIMA. E. Fornecer dados ao governo sobre não conformidades das empresas à norma ISO 14000. Para responder a essa questão, vamos analisar as características da ISO, International Organization for Standardization, e da série ISO 14000, focando especificamente nas informações fornecidas nas alternativas. A resposta correta é a alternativa. Se promover o desenvolvimento de normas voluntárias e não voluntárias no mundo para a proteção ambiental. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e por que as outras alternativas estão incorretas. A ISO é uma organização internacional de padronização que desenvolve e publica normas internacionais em diversas áreas, incluindo a gestão ambiental. Série ISO 14000. As normas ISO, incluindo a ISO 14000, são geralmente voluntárias, mas em alguns casos podem ser adotadas por governos ou organizações como requisitos obrigatórios. A ISO 14000 é uma série de normas que fornece ferramentas práticas para empresas e organizações que buscam gerenciar suas responsabilidades ambientais. Agora, vamos analisar por que as outras alternativas estão incorretas. A incorreta. A ISO não é específica para resíduos sólidos no Brasil. Ela cria normas internacionais em várias áreas, não apenas para um país específico. Bem incorreta. Embora a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, seja o organismo representante da ISO no Brasil, ela não motivou diretamente a tramitação do Decreto Verde ou do Código Brasileiro de Meio Ambiente. D. Incorreta. A ISO não fornece assistência direta para a implantação de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. Estes são instrumentos específicos da legislação ambiental brasileira. E. Incorreta. A ISO não fornece dados ao governo sobre não conformidades das empresas. A certificação e a auditoria são realizadas por organismos independentes, e a ISO não tem papel fiscalizador. Portanto, a alternativa correta é a C, pois reflete com precisão o papel da ISO no desenvolvimento de normas internacionais, incluindo aquelas relacionadas à proteção ambiental, como a série ISO 14000. Pergunta 2. É um conjunto de análises que estuda todos os possíveis problemas ambientais decorrentes da instalação ou ampliação de uma atividade sobre seu entorno, ou seja, o levantamento completo da possível relação do processo produtivo da empresa com o meio ambiente. Devem ser realizadas audiências públicas que envolvem diversos segmentos da população interessada ou afetada pelo empreendimento. Essa afirmação se refere a ISO 14000, B. EIA, C. RIMA, D. Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21. A afirmação descrita na questão se refere ao EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e explicar cada ponto da descrição.
conjunto de análises que estuda todos os possíveis problemas ambientais. O EIA é um estudo detalhado que avalia os potenciais impactos ambientais de um projeto ou atividade, decorrentes da instalação ou ampliação de uma atividade sobre seu entorno. O EIA é realizado antes da implementação ou expansão de um empreendimento para prever seus efeitos no ambiente circundante. Levantamento completo da possível relação do processo produtivo da empresa com o meio ambiente. O EIA analisa como as operações da empresa podem afetar o meio ambiente em todos os aspectos. Devem ser realizadas audiências públicas que envolvem diversos segmentos da população interessada ou afetada pelo empreendimento. Uma característica importante do processo de EIA é a participação pública, geralmente através de audiências públicas. Agora, vamos explicar por que as outras alternativas não são corretas. A ISO 14000 é uma série de normas internacionais para gestão ambiental, não um estudo de impacto ambiental específico. CIRIMA, Relatório de Impacto Ambiental, é um documento que resume as conclusões do EIA em linguagem acessível ao público geral. O RIMA é baseado no EIA, mas não é o estudo completo em si. De desenvolvimento sustentável é um conceito mais amplo que visa equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e bem-estar social, não um estudo específico. E a Agenda 21 é um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, adotado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1992, não um estudo de impacto ambiental. O EIA é uma ferramenta crucial na gestão ambiental e no planejamento de projetos. Ele fornece uma análise abrangente dos potenciais impactos ambientais de um empreendimento, ajudando na tomada de decisões e na implementação de medidas mitigadoras. A inclusão de audiências públicas no processo do EIA garante a participação da comunidade afetada e aumenta a transparência do processo de avaliação ambiental. Pergunta 3. A seguir podemos notar alguns selos verdes encontrados fora dos mercados brasileiros. O uso deste símbolo significa que o produto A. Foi aprovado pelo FDA e pela Anvisa. B. Seu processo de fabricação poluiu de forma controlada o meio ambiente. C. Não agride o meio ambiente, vistoriado pelos órgãos ISO 9000 e 14000. D. Apresenta certificação que seu uso apresenta menor impacto no meio ambiente em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. E. Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. User. Claude. A resposta correta para esta questão é: D. Apresenta certificação que seu uso apresenta menor impacto no meio ambiente em relação a outros produtos comparáveis disponíveis no mercado. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e por que as outras alternativas estão incorretas. Selos verdes ou rótulos ecológicos são certificações voluntárias que indicam que um produto ou serviço atende a determinados critérios ambientais. O objetivo principal desses selos é informar aos consumidores que o produto em questão tem um impacto ambiental reduzido em comparação com produtos similares no mercado. Esses selos são concedidos por organizações independentes após uma avaliação rigorosa do ciclo de vida do produto e seus impactos ambientais. Agora, vamos examinar por que as outras alternativas estão incorretas. A incorreta. FDA, Food and Drug Administration, é uma agência reguladora dos Estados Unidos focada em alimentos e medicamentos, enquanto a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Esses órgãos não são responsáveis pela certificação de selos verdes internacionais. Bem incorreta. Os selos verdes não significam que houve poluição controlada. Pelo contrário, eles indicam que o produto tem um impacto ambiental reduzido em comparação com alternativas similares. C. Incorreta. As normas ISO 9000, Gestão da Qualidade, e ISO 14000, Gestão Ambiental, não são responsáveis por vistoriar ou certificar produtos com selos verdes. Além disso, os selos verdes não garantem que um produto não agride o meio ambiente,
mas sim que tem um impacto reduzido. E, incorreta. Nem todas as alternativas anteriores são verdadeiras, como explicado acima. Os selos verdes são uma ferramenta importante para promover a produção e o consumo sustentáveis. Eles ajudam os consumidores a fazer escolhas mais informadas e incentivam as empresas a adotar práticas mais sustentáveis. No entanto, é importante notar que diferentes selos podem ter critérios variados e que a presença de um selo verde não significa necessariamente que um produto seja totalmente livre de impactos ambientais, apenas que ele tenha um desempenho ambiental melhor em comparação com produtos similares. Pergunta 4. É o documento que reúne os dados e as conclusões do EIA, elaborado de forma objetiva e de fácil compreensão, ilustrado por mapas, quadros, gráficos, enfim, por vários recursos de comunicação visual, para ser apresentado ao órgão ambiental responsável pelo seu licenciamento. Essa afirmação se refere a. Ao estudo de impacto ambiental, b. Ao protocolo de Kyoto, c. Ao RIMA, d. Ao desenvolvimento sustentável e à Agenda 21. User, Claude. A resposta correta para esta questão é c. Ao RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e explicar cada elemento da descrição. Documento que reúne os dados e as conclusões do EIA. O RIMA é um resumo do estudo de impacto ambiental, EIA, apresentando suas principais conclusões de forma mais acessível. Elaborado de forma objetiva e de fácil compreensão. O RIMA tem como objetivo tornar as informações técnicas do EIA compreensíveis para o público em geral. Ilustrado por mapas, quadros, gráficos e vários recursos de comunicação visual. O RIMA utiliza recursos visuais para facilitar a compreensão das informações. Para ser apresentado ao órgão ambiental responsável pelo seu licenciamento, o RIMA é submetido junto com o EIA às autoridades ambientais como parte do processo de licenciamento ambiental. Agora, vamos explicar por que as outras alternativas estão incorretas. A estudo de impacto ambiental. EIA. Embora o RIMA seja baseado no EIA, este é um estudo mais detalhado e técnico. O EIA é o estudo completo, enquanto o RIMA é seu resumo em linguagem acessível. B. Protocolo de Kyoto. É um tratado internacional que estabelece metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, não um documento relacionado a um projeto específico. D. Desenvolvimento sustentável. É um conceito amplo que visa equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e o bem-estar social, não um documento específico. E a Agenda 21. É um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável, adotado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1992, não um relatório sobre um projeto específico. O RIMA desempenha um papel crucial no processo de licenciamento ambiental, pois torna as informações do EIA acessíveis ao público geral, facilita a participação pública no processo de tomada de decisões sobre projetos que podem afetar o meio ambiente, ajuda as autoridades ambientais e o público a entenderem rapidamente os principais impactos e medidas mitigadoras propostas para um projeto, promove a transparência no processo de avaliação de impacto ambiental. É importante notar que, embora o RIMA seja um resumo, ele deve conter todas as informações relevantes do EIA, incluindo os impactos positivos e negativos do projeto, as alternativas tecnológicas e locacionais e as medidas mitigadoras propostas. Pergunta 5. O EIA é o estudo que analisa os impactos causados pela obra. Se na sua implantação houver problemas, obras mitigadoras irão diminuir ou acabar com os efeitos negativos. Entre as atividades que exigem o EIA-RIMA, não está a. Aterros sanitários. B. Aeroportos. C. Ferrovias. D. Usinas de energia elétrica e sua barragem. E. Prédio não comerciais com mais de 10 andares. User. Claude. A resposta correta para esta questão é e prédios não comerciais com mais de 10 andares. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e por que as outras alternativas estão incorretas. O EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, são exigidos para empreendimentos e atividades que têm potencial de causar significativo impacto ambiental.
A legislação brasileira, especialmente a Resolução CONAMA número 001/1986, define as atividades que necessitam desses estudos. Prédios não comerciais com mais de 10 andares geralmente não se enquadram nas categorias que exigem EIA-RIMA, a menos que estejam localizados em áreas de especial interesse ambiental ou que façam parte de um projeto maior que se enquadre nas exigências. Agora, vamos analisar por que as outras alternativas estão incorretas, ou seja, por que essas atividades geralmente exigem EIA-RIMA. Aterros sanitários. Correto. Aterros sanitários têm potencial de causar significativo impacto ambiental, incluindo contaminação do solo e águas subterrâneas, emissão de gases de efeito estufa, e impactos na fauna e flora locais. B. Aeroportos. Correto. Aeroportos podem causar impactos significativos, como poluição sonora, alteração do uso do solo, impacto na fauna, especialmente aves, e aumento do tráfego nas áreas circundantes. C. Ferrovias. Correto. A construção de ferrovias pode causar fragmentação de habitats, alteração da paisagem, impactos na fauna e flora, e potenciais riscos de acidentes ambientais. D. Usinas de energia elétrica e sua barragem. Correto. Especialmente no caso de hidrelétricas, os impactos podem ser muito significativos, incluindo alteração do regime hídrico, inundação de grandes áreas, impactos na biodiversidade aquática e terrestre, e alterações socioeconômicas nas comunidades afetadas. É importante notar que a exigência de EIA-RIMA pode variar dependendo do porte do empreendimento, sua localização e legislações estaduais ou municipais específicas. Além disso, mesmo que um projeto não exija EIA-RIMA, outros estudos ambientais menos complexos podem ser necessários, dependendo da natureza e do potencial impacto da atividade. A elaboração de EIA-RIMA para grandes empreendimentos é crucial para identificar e avaliar os potenciais impactos ambientais, propor medidas mitigadoras para reduzir os impactos negativos, informar a sociedade e as autoridades sobre os riscos e benefícios do projeto, auxiliar na tomada de decisões sobre a viabilidade ambiental do empreendimento. Portanto, a alternativa é a única que não se enquadra tipicamente nas atividades que exigem EIA-RIMA, tornando-a a resposta correta para esta questão. Pergunta 6. Os recursos naturais brasileiros são muito diversificados e isso atrai muitos cientistas de outros países a pesquisar animais e plantas venenosas, plantas medicinais, biodiversidade, entre outros temas. O cupuaçu, fruta da Amazônia, da mesma família do cacau, foi alvo de empresas japonesas que patentearam o fruto e o registraram em seu nome. O Brasil não conseguiu evitar essa patente, porém o mesmo não ocorreu com o princípio ativo encontrado no veneno de uma espécie de rã da Amazônia, Epipedobates tricolor. A essa atitude das empresas japonesas, damos o nome de A. Biopirataria. B. Biodiversidade. C. Biótopo. D. Biociência. E. Biodegradação. User. Claude. A resposta correta para esta questão é a biopirataria. Vamos analisar por que está a resposta correta e explicar o conceito de biopirataria. Definição de biopirataria. Biopirataria é a prática de explorar e ou patentear recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, sem a devida autorização do país de origem desses recursos ou das comunidades que detêm esse conhecimento tradicional. Características da biopirataria. Envolve a apropriação indevida de recursos biológicos e ou conhecimentos tradicionais. Geralmente é realizada por empresas ou pesquisadores de países desenvolvidos em países ricos em biodiversidade. Muitas vezes resulta em patentes que excluem o país de origem ou as comunidades tradicionais dos benefícios econômicos derivados desses recursos. Exemplos citados na questão. O caso do cupuaçu. Empresas japonesas patentearam o fruto, uma clara instância de biopirataria. O caso da rã amazônica. O Brasil conseguiu evitar a patente do princípio ativo encontrado no veneno da Epipedobates tricolor, demonstrando uma ação bem-sucedida contra a biopirataria. Agora, vamos explicar por que as outras alternativas estão incorretas. B. Biodiversidade. Refere-se à variedade de vida na Terra, incluindo a variedade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Não se refere à apropriação indevida de recursos biológicos. C. Biótopo é uma área com condições ambientais uniformes que proporciona espaço vital para um conjunto de flora e fauna. Não está relacionado à apropriação de recursos genéticos. D. Biociência é um termo geral que se refere a ciências que estudam os seres vivos. Não tem relação direta com a apropriação indevida de recursos biológicos. E biodegradação é o processo de decomposição de materiais orgânicos por micro-organismos. Não tem relação com a apropriação de recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais. A biopirataria é uma questão importante no contexto da conservação da biodiversidade e dos direitos dos países e comunidades tradicionais sobre seus recursos genéticos. Ela levanta questões éticas, legais e econômicas, especialmente para países megadiversos como o Brasil. Para combater a biopirataria, várias medidas têm sido adotadas. Legislação nacional e internacional para proteger recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Acordos internacionais como a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, e o Protocolo de Nagoya. Sistemas de registro de conhecimentos tradicionais. Aumento da vigilância e controle sobre pesquisas realizadas em áreas ricas em biodiversidade. O caso do cupuaçu e da rã amazônica ilustra a importância da proteção dos recursos naturais e do conhecimento tradicional associado, bem como a necessidade de vigilância constante contra práticas de biopirataria. Pergunta 7. O Instituto Britânico de Normatização, British Standard Institute, criou a BS 5750 e a BS 7750. Elas se relacionam a quais outras normas? A. EIA. B. RIMA. C. ISO 14, 1000 e 9000, respectivamente. D. ISO 9000 e 14000, respectivamente. E. Mais de uma alternativa está correta. User. Claude. A resposta correta para esta questão é D. ISO 9000 e 14000, respectivamente. Vamos analisar esta resposta e explicar a relação entre as normas britânicas e as normas ISO. BS 5750 e ISO 9000. A BS 5750 foi uma norma britânica de gestão da qualidade, desenvolvida pelo British Standards Institute, BSI, na década de 1970. Esta norma serviu como base para o desenvolvimento da série ISO 9000, que é um conjunto de normas internacionais de gestão da qualidade. A ISO 9000 foi lançada em 1987, essencialmente internacionalizando os princípios da BS 5750. BS 7750 e ISO 14000. A BS 7750 foi uma norma britânica de sistemas de gestão ambiental, também desenvolvida pelo BSI, lançada em 1992. Esta norma foi precursora e serviu como um dos modelos para o desenvolvimento da série ISO 14000, que trata de sistemas de gestão ambiental. A ISO 14000 foi publicada em 1996, incorporando muitos dos princípios da BS 7750. Agora, vamos explicar por que as outras alternativas estão incorretas. A EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Este é um instrumento de avaliação de impactos ambientais e não está diretamente relacionado às normas BS 5750 ou BS 7750. BRIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Este é um documento que resume as conclusões do EIA e também não está diretamente relacionado às normas britânicas mencionadas. ISO 14000 e 9000, respectivamente. Esta alternativa inverte a ordem correta da relação entre as normas britânicas e as ISO. E mais de uma alternativa está correta. Esta opção não é válida, pois apenas a alternativa D apresenta a relação correta entre as normas. É importante entender o contexto histórico e a evolução destas normas. As normas britânicas, BS, foram pioneiras em seus respectivos campos e serviram como modelos importantes para o desenvolvimento das normas ISO correspondentes. A transição das normas nacionais, como as BS, para normas internacionais, ISO, reflete a crescente globalização e a necessidade de padrões reconhecidos internacionalmente. A ISO 9000
Gestão da Qualidade, e a ISO 14000, Gestão Ambiental, são amplamente adotadas em todo o mundo e tornaram-se referências globais em suas respectivas áreas. Estas normas ISO são regularmente revisadas e atualizadas para garantir sua relevância contínua no ambiente de negócios em constante mudança. A adoção destas normas pode trazer benefícios significativos para as organizações, incluindo melhoria na eficiência operacional, redução de riscos, melhoria na imagem da empresa e aumento da confiança dos stakeholders. Em resumo, a BS 5750 está relacionada à ISO 9000, Gestão da Qualidade, enquanto a BS 7750 está relacionada à ISO 14000, Gestão Ambiental. Esta evolução das normas britânicas para normas internacionais ISO representa um importante desenvolvimento na padronização global de práticas de gestão da qualidade e ambiental. Pergunta 8. A empresa Samarco foi a primeira mineradora do mundo a obter a certificação ISO 14001, além de ser reconhecida como uma das melhores na sua posição em 2014. Em 2015, ocorreu o rompimento de 2 barragens de rejeitos de mineração, nos municípios de Mariana e Ouro Preto, MG, provocando o vazamento de milhões de toneladas de lama tóxica, causando a morte de várias pessoas e cuja extensão dos danos socioambientais ainda está longe de ser dimensionada, sendo considerado um dos maiores desastres do Brasil. Nesse caso, podemos dizer que a. Houve adequada análise de risco no local. b. As medidas mitigadoras foram realizadas a tempo, mas a quantidade de lama era maior que o esperado. c. Nesse caso, a ISO 14000 deveria ter sido acompanhada da ISO 9000. d. A empresa foi multada pelo IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, além de ter seus bens bloqueados e ser obrigada a aplicar medidas preventivas para a reparação dos danos. E a empresa não teve culpa, pois a quantidade de lama suplantou a capacidade da barragem de contenção. User. Claude. A resposta correta para esta questão é D. A empresa foi multada pelo IBAMA e pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, além de ter seus bens bloqueados e ser obrigada a aplicar medidas preventivas para a reparação dos danos. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e discutir o contexto mais amplo do desastre de Mariana. Consequências legais e financeiras. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Minas Gerais, SEMAD, aplicaram multas a Samarco. Houve bloqueio de bens da empresa para garantir recursos para a reparação dos danos. A empresa foi obrigada a implementar medidas emergenciais e de longo prazo para mitigar e reparar os danos causados. Extensão do desastre. O rompimento das barragens em Mariana foi um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Os impactos se estenderam por centenas de quilômetros, afetando o Rio Doce, chegando até o Oceano Atlântico. Houve perda de vidas humanas, destruição de comunidades inteiras e danos extensos à biodiversidade e aos ecossistemas. Agora, vamos analisar por que as outras alternativas estão incorretas. A incorreta. O desastre evidencia que não houve adequada análise de risco. Se houvesse, medidas preventivas mais eficazes teriam sido implementadas. Bem incorreta. Não há evidências de que medidas mitigadoras adequadas tenham sido implementadas a tempo. O desastre pegou as comunidades locais de surpresa. Se incorreta. A empresa já possuía certificações ISO 14001 e ISO 9001. A presença dessas certificações não garante a prevenção de desastres se não houver implementação efetiva e contínua dos sistemas de gestão. E, incorreta. Esta afirmação busca isentar a empresa de responsabilidade, o que não condiz com as conclusões das investigações e ações legais subsequentes. Reflexões importantes sobre o caso. Certificações e realidade operacional. O caso da Samarco demonstra que certificações como a ISO 14001, embora importantes, não garantem por si só a prevenção de desastres ambientais. É crucial que haja uma implementação efetiva e contínua dos sistemas de gestão ambiental. Responsabilidade corporativa.
O desastre ressalta a importância da responsabilidade das empresas em garantir a segurança de suas operações e a proteção do meio ambiente e das comunidades locais. Gestão de riscos. O caso evidencia a necessidade de uma gestão de riscos robusta e contínua, especialmente em atividades de alto impacto como a mineração. Impacto socioeconômico. Além dos danos ambientais, o desastre teve um impacto socioeconômico significativo, afetando meios de subsistência, comunidades e economias locais. Resposta a desastres. O caso também destaca a importância de plano de contingência eficazes e da capacidade de resposta rápida a desastres ambientais. Regulação e fiscalização. O desastre levantou questões sobre a eficácia da regulação e fiscalização do setor de mineração no Brasil. Em conclusão, o desastre de Mariana serve como um lembrete sombrio da importância da gestão ambiental efetiva, da responsabilidade corporativa e da necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e social. As consequências legais e financeiras impostas a Samarco refletem a gravidade do desastre e a necessidade de responsabilização por danos ambientais de grande escala.